Pulso Band News, com Guto Graça. Fala, Guto, tudo bem? Tudo bem, Rodolfo, Felipe, Pinho, Agatha, toda essa audiência maravilhosa aí. Salve, salve, Guto. Peraí, Guto, eu não sei se você está em deslocamento aí, mas ficou horrível o sinal, a gente te ouviu meio embaralhado. Vê se você parou em algum lugar agora aí, se a gente consegue te ouvir um pouco melhor. Vamos lá. Um pulso só de varredura sobre Rio de Janeiro, Rodolfo. E a gente vem com uma quantidade enorme de assuntos que... Não tá dando. Vou tentar retomar o contato com o Guto. Aí complica. Ele estava falando de vários assuntos que ele tem sobre o Rio de Janeiro, de vários temas que ele tem para levantar aí. Vamos tentar restabelecer o contato para ver se ele traz para a gente essas informações. De qualquer maneira, Guto Graça traz sempre um pulso nessa área das redes sociais, que é uma área que o nosso Felipe Moura Brasil entende e acompanha muito bem. Bem mais ativo que o Rodolfo. Não, nem se compara, tanto que foi eleito o maior influenciador do Twitter no Brasil, tem mais de 1 milhão de seguidores e está sempre ali antenado. Fez hoje de manhã uma comparação, a gente às vezes fica um pouco perdido no meio de tanta notícia. Ontem 2.700 e tantos mortos, e o Felipe pegou o que a gente tem de índice de homicídios Brasil por dia e fez uma comparação desse número com o que a gente tem tido de mortes, e é uma diferença brutal. Ou seja, se a gente olhava para homicídios antes, na questão da violência, e se preocupava dizendo que o Brasil era uma loucura de números, imagine na escala que a gente está tendo de mortes de coronavírus, né, Felipe? Exatamente. É porque a verdade é que a ala negacionista do bolsonarismo, no começo, dizia que a pandemia, a Covid-19, só seria um problema se chegasse a marca similar à do número de homicídios no Brasil. Então eu estava aproveitando o recorde do dia de ontem, de 2.842 mortes, né? Primeiro saiu um número um pouquinho abaixo, mas é que o Rio Grande do Sul atualizou em seguida e aí se chegou a esse número trágico e dramático. Para lembrar do número de homicídios no Brasil em 2019, que foram 41.730, uma média de 114 homicídios por dia em 2019. Em 2020... foram 43.892, subiu um pouquinho, uma média de 120 homicídios por dia no Brasil. E as mortes por Covid-19 no país, desde a primeira, que foi computada em 12 de março, até ontem, 16 de março, quer dizer, um ano ali, 4 dias, 5 dias, um total de 281.625. Vocês vejam que o número de homicídios por ano está ali na casa dos 40 e poucos mil, e nesse um ano de pandemia tivemos 281.625 mortes, uma média de 761 mortes por dia, uma média que está subindo, tanto que ontem chegamos a esse número de 2.842, 841, né? Teve uma discussão aí, depois a gente dá o número exato. E o problema já existe e a gente estava querendo justamente evitar que se chegasse a tanto. Bom, Guto Graça já está na linha, contato retomado ou uma tentativa de... Guto, você escuta a gente bem? Eu escuto bem e eu tô parado, vai ser mais difícil fazer o pulso parado, estátua, tô brincando de estátua para não correr risco, Agatha. E entenda que nem italiano com mão amarrada, é só eu falar parado, é uma coisa difícil, mas vamos tentar. Bom, mas tá melhor pelo menos o sinal, viu, Guto? Devem ter cortado lá os cabos da telefônica na área dele, né? Que nem a gente noticiou há pouco. Então... eu vou ver quem tá cortando o cabo, vou lá, vou dar uma acertada lá, vou ver se não paguei aquele boletim extra que chega ali, Rodolfo. Enfim, mas Vai, Guto, manda o primeiro assunto aí que você levantou. Primeiro assunto, Rodolfo, envolvendo o Covid, e a gente chega, passa a semana, entra a semana, lockdown no Rio de Janeiro, o termo. 90% do que se faz de varredura do termo é impreciso. É quase impossível você debater ou conversar um assunto que continua em 15 dias com 90% de percepção errada. Porém, Rodolfo, olha que interessante que acontece. Sobre restrição, mais do que crítica, o que mais cresceu nos últimos 5 dias, ou favorável ou crítica, foi quando, como 25% de tudo que se posta sobre restrição no Rio de Janeiro é quando, que horas, como fica, muito mais do que crítica ou apoio. Ou seja, a gente está num buraco sem entender o que está acontecendo. A população parece não ter entendido. E o que não se entende, Rodolfo,
não peça adesão do que a população ainda não conseguiu compreender. Então, assim, parece muito claro assim, a falta de compreensão dessa necessidade das medidas restritivas. Guto, só um comentário a respeito disso, e é um dos motivos pelos quais vale a pena ouvir a Band News FM, porque aqui eu estava falando isso numa entrevista recente, há sempre a explanação dos fatos e da informação original. Então aqui, nesse programa, inclusive, a gente detalha quais são as medidas restritivas, os horários, e a partir daí faz análise, evidentemente, sobre a extensão, sobre a reação, sobre qual é a perspectiva local. Você veja que na internet há muita gente procurando a informação original, quer dizer, qual é o horário, qual é o dia, qual é o estabelecimento, o que pode, o que não pode. E muitas vezes o que as pessoas encontram, de maneira geral, nas redes sociais é mais ataque histérico dos dois lados, sem nem saber exatamente sobre o que estão falando. Eu tenho falado aqui no programa, inclusive, que lockdown é um termo que está sendo usado para identificar dezenas de tipos de medidas restritivas diferentes, em graus diferentes. E esse senso de nuances, de gradação, se perde em meio a tanta histeria política. Então é preciso ter a raiz nos fatos, e aí em cima deles fazer a análise. Você vê quanta gente perdida. Liga aqui na Band News FM que você fica sabendo de tudo. Olha só, Felipe, Rodolfo, Pinho, haja audiência. Vamos passar para outro assunto para a gente ver como é que isso é nebuloso, que é tanta informação que talvez a pessoa não consiga digerir. Vamos para um assunto que mexe com paixões. Futebol dentro do Rio de Janeiro. Independente de quem está falando para ou continua ou para, 35% novamente é dúvida. Mas vai parar o campeonato? É verdade que vão jogar fora do Rio? Como é que vai ser isso? Vai ter jogo de outro time de outros estados no Rio de Janeiro durante a pandemia? Vai parar, ou seja, novamente a gente cai no quê? Na vala da dúvida. E aonde não tem luz, prospera o quê? Prospera a desinformação. Então, assim, novamente, o futebol só ilustra novamente o que a gente chama de lockdown. Como o assunto, apesar de se falar, como bem disse o Felipe, as pessoas estão encontrando muito mais opinião, às vezes não necessariamente centrada, do que informação. Tem muita gente dando opinião, a gente tem que buscar informar mesmo, Felipe, não tenha dúvida. Exatamente, é fundamental. Em relação ao futebol, que é uma paixão nacional, todos aqueles que gostam e que esperam curtir o jogo do seu time, eles ficam querendo saber se vai ter jogo ou não, se vai ter campeonato ou não, né, Rodolfo? Sem dúvida. Guto, qual o dado que você tem aí sobre futebol em termos de apoio ou decisões ou apoio, colocações contrárias? Você, quando separa só em quem apoia e é favorável a parar ou não, você está na razão de 55 favoráveis à continuação, 45 não favoráveis quando você vai para ambientes somente de futebol. Quando você muda e abre para a sociedade como um todo, isso desequilibra para 65, 35, 30, 30, as pessoas estão mais querendo que pare. No ambiente só de futebol está meio que se equilibrando. Agora, o que me chama mais atenção, Rodolfo, é que nesse assunto, pandemia e futebol, 35% sejam sobre dúvidas. Se vai parar, se vai voltar, se vai ter eliminatório, ou seja, literalmente parece que o Covid deixa as pessoas em suspenso, Rodolfo. A vida das pessoas em suspenso, a gente vai ter capacidade de se planejar exatamente por estar vivenciando isso, o que parece e que indica essas duas, digamos assim, dúvidas que pairam aí, né? Guto, alguma coisa para acrescentar para a gente finalizar a coluna desta quarta? Sobre vacina e assunto Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de falar de coisas bem interessantes. Número 1, que em uma semana o sentimento sobre a vacina, o mood sobre a vacina, usando o termo que gosto, ele teve uma evolução positiva de 5% no Rio de Janeiro, em postagem, em pessoas postando fotos que estão se vacinando, que vamos retomar, ou seja, aquela coisa que a vacina devolve, que é a esperança, que é a possibilidade de retomarmos a vida. E você encontra também, Rodolfo, no Rio de Janeiro, quando você estratifica o assunto vacina, 8%, e é um número alto isso, questionando as questões operacionais. Quando é que vai ter vacina? Por que não produz? Por que quebrou a etiquetadora e não se tinha redundância de uma etiquetadora, de uma coisa que faz vacina? Ou seja, muita gente falando do operacional, e isso é interessante, ainda que entre visões distorcidas dos fatos,
mas as pessoas começam a procurar aquela história. Não importa que o pato é macho, eu quero é o omelete, né, Rodolfo? Valeu, Guto, querido. Um abraço. Até quarta-feira que vem. Grande abraço. Até quarta-feira ou qualquer edição extraordinária. É só chamar. Beijo a todos. Abraço.